A cantora Madonna, a rainha do pop, perdeu um dos seus principais fãs. O próprio filho, o adolescente Rocco, de 15 anos. E a cantora não está sabendo lidar com esta separação. Acompanhe. Há décadas, a rainha do pop Madonna faz sucesso entre o público. Dona de uma das vozes mais conhecidas do mundo, a loira está acostumada a ser rodeada por fotógrafos, jornalistas e fãs. Mas dessa vez o assédio não é por conta do talento, e sim pelas desavenças com o filho. Há meses, muitos tabloides de notícias publicam a luta da mãe para reconquistar a guarda do filho, Rocco. O menino de 15 anos foi fruto de um relacionamento da estrela pop com o cineasta britânico Guy Ritchie. Além dele, ela tem mais 3 filhos, sendo 2 adotivos. E, pelo jeito, a situação não está nada fácil. Desde que o adolescente decidiu morar com o pai, a cantora travou uma batalha doméstica nos tribunais e tem usado as redes sociais para desabafar. Há tempos, ela compartilhou a foto de Rocco sorrindo. Na legenda, declarou: "Tenho saudade desse garoto cheio de vida e amor", e completou: "Espero vê-lo em breve". O filho, no entanto, segue sem demonstrar qualquer indício de sensibilidade. O jovem até teria bloqueado Madonna das redes sociais e já declarou que não quer voltar a viver com a mãe em Nova York. Atualmente, ele está com Ritchie em Londres. Tudo indica que ela tem tentado de tudo para obter contato com o jovem e apelou até para a ajuda da filha, Lourdes Maria. Mas será que a rainha do pop está indo pelo caminho certo? Segundo o jornal Mirror, recentemente na Austrália, a cantora subiu nos palcos bêbada, vestida de palhaço, e chorou muito ao falar sobre o filho. Segundo ela, a fantasia significa desgosto. A estrela pop também chegou a afirmar que não estava bêbada e acrescentou que foi a primeira vez que fez isso. Madonna, até o momento, não conseguiu a guarda do adolescente. Mas será que ela tem feito a coisa certa? Até que ponto chega uma mãe para resgatar o amor e o contato com o filho? Bem-vindo ao programa Transformação Total de Pais e Filhos, que é parte da Escola do Amor, o trabalho que nós estamos fazendo agora para ajudar pais e filhos. Veja a situação da Madonna. Imagine-se agora como ela e muitos pais na situação dela se sentem, como ela deve estar se sentindo. Porque, apesar de toda a sua fama, de todo o seu dinheiro, ela não consegue trazer de volta o carinho, a atenção, o amor do seu filho. Apesar dela ter milhões de fãs no mundo inteiro que literalmente a adoram, o filho dela chegou ao ponto até de bloqueá-la nas redes sociais. Eu sei que a maioria de nós não tem a vida da Madonna, a fama, o dinheiro e tudo que ela tem. Mas muitos pais se identificam com o que a Madonna está passando. Por quê? Porque muitos pais perderam a atenção de seus filhos e se martirizam, se sentem torturados quando olham seus filhos dando atenção para tudo e todos, dando ouvidos aos seus amigos, a pessoas até estranhas e bloqueando a imagem, o contato do próprio pai ou da mãe. Você está passando por um período de afastamento dos seus filhos? Você se sente que o contato com seus filhos está danificado após uma separação, como foi o caso de Madonna? Hoje, nós temos aqui um pai e uma filha que passaram exatamente pelo que a Madonna está passando com o filho dela.
e nós vamos abordar esse tema e ver como eles solucionaram este assunto. É o Marcelo e a Luana, tudo bem? Tudo bom, Renato? Tudo bom, Renato? Bem-vindos ao programa, tudo bem? Obrigado. E, Bianca, a situação dela não é invejável. Por mais que ela seja famosa, rica e tudo mais, é muito difícil para um pai como ela passar pelo que está passando. E é interessante, Renato, que muitas pessoas admiram a Madonna e até se espelham nela. E nesse momento estão vendo essa abertura da sua fraqueza, né? Porque ela tá realmente desesperada e ela grita isso pro mundo inteiro. E todo mundo tá vendo esse descontrole emocional da Madonna. É realmente um descontrole, porque a gente vê que ela está levando um assunto que é altamente privado, não é? Apesar dela ser uma pessoa pública, mas é um assunto que provavelmente o filho dela não gostaria de que fosse exposto, né? Muito menos o pai do rapaz. Como diz o jovem, está pagando mico. Está pagando mico e talvez prejudicando ainda mais o relacionamento. Mas isso é comum acontecer porque quando o pai, a mãe, se sente sem força, sem poder para resolver uma situação com o filho, o pai ou a mãe pode recorrer a atitudes extremas, situações assim até ridículas, como ou se humilhar, né, mendigar a atenção, ou ir para o outro extremo, bloquear, ignorar, maltratar também. Você também é isso, aquilo, quer dizer, começa a ir para o contra-ataque, né? Porque falta ideias. Como eu vou fazer para reconquistar o meu filho? E muitos até, Renato, no caso dela, que o filho está preferindo viver com o pai, eu creio que é uma dor dupla. A dor dela do filho ter saído de perto dela, né? E a dor de, poxa, ele escolheu o pai. Então, muitos pais nessa situação começam a envenenar a cabeça do filho, né? Contra o outro pai, justamente para tentar readquirir o filho de volta. E isso é um grande problema. Vamos saber o que aconteceu aqui com o Marcelo e com a Luana, que eu entendo que tem paralelos aí, semelhanças com a situação da Madonna e do filho dela. Marcelo, a sua filha passou a rejeitá-lo ou se desligar, ficar fria com você, quando você se separou da sua esposa, mãe dela. Sim, é aquilo que você comentou, né? Quando tem a separação, já tem o fato do problema com a ex-mulher. E aí você tem a sensação de que perdeu os filhos realmente. Você tem aquele contato todo dia e tal, e aí você acorda com a ex-mulher de você ver a cada 15 dias. Então isso é muito frustrante. Eu fiquei 2 anos assim, sofrendo o fato de ter que devolver os filhos naquele fim de semana que eles estão com vocês. E aí eu tive esse tipo de sensação também. Luana, como você recebeu a notícia que os seus pais estavam se separando? Bom, na verdade, quando meus pais estavam se separando, a minha mãe comentou comigo, falou que meu pai estava querendo separar e começou a chorar. E aquilo mexeu comigo. Que idade você tinha? Eu tinha 13 para 14 anos. E aquilo mexeu muito comigo. Porque para mim não havia a possibilidade deles se separarem. Eu aceitaria a separação de qualquer familiar, assim, da família, mas os meus pais não. Não havia essa possibilidade na minha cabeça. Então meu mundo desmoronou. Eu me senti muito frustrada com a situação. A sua mãe, de alguma forma, tentou colocar a culpa no seu pai, envenenar você contra o seu pai ou não? Não, minha mãe não. Os familiares sim. Os familiares, sim. Era a família do meu pai falando da minha mãe e a família da minha mãe falando do meu pai. É o que me deixava mais machucada ainda com a situação. Eventualmente, a separação foi em frente, aconteceu, e então você viu que não tinha... Aquilo era real, estava acontecendo, não tinha como evitar. Exatamente. E como você, então, começou a lidar com a situação e tratar o seu pai? Na verdade, eu não sabia como reagir. Eu sabia que eu tinha muitos sentimentos aflorados, muitas frustrações com a situação que eu estava passando, mas eu não sabia como expressar isso, de algum modo. Então, eu passei a rejeitá-lo. Porque, pra mim, poxa, se não quer ficar com a minha mãe, então também não quer ficar comigo, não quer ficar com o meu irmão, não sabe o que é família, então eu vou passar a rejeitá-lo. Eu não tenho um pai em casa agora, então eu vou passar a rejeitá-lo. Marcelo, esta é uma situação que eu imagino que poucas pessoas que passam por uma separação ou que pensam, né, em separar, não vou separar, seja qual for, não entra aqui em mérito a questão das razões da separação. Mas, seja qual for a razão de uma separação, poucos pais, poucos casais se dão conta do impacto que isso normalmente tem nos filhos.
Eu não sei se você anteciparia ou antecipava isso com a sua filha. Eu tinha essa preocupação, digamos assim. Por isso que o sofrimento maior foi também o desligamento com eles. Mas eu não sabia o quanto eles estavam sendo machucados. Eu não conseguia transmitir ou quantificar ou entender que se eu estava sofrendo, provavelmente eles estariam sofrendo muito mais. E em relação a essa distância, né, eu já vim a semelhança do meu pai de ser mais frio, não ser tão carinhoso. E eu fui pai muito jovem, fui pai com 18 anos de idade, Renato. 18 anos de idade, a criança chorava, em vez de vir para o meu colo para cuidar, já ia para a mão do vô. Quando estava na casa da minha mãe, dos meus familiares, qualquer probleminha que a criança tinha, também era eles que cuidavam. Eles já viam eu como não tendo, digamos, a capacidade de ser pai. Então, sem eu perceber, eu também me anulava. Eu já me ausentava de qualquer tipo de dor de cabeça ou problema. Então isso, com a separação, ficou visível, né? Que a gente tinha um espaço, a gente tinha um buraco entre a gente. Com meu filho eu não tive problema. Meu filho a gente era sempre próximo, o fato de homem, né? Mais moleque, assim. Mas com ela não, a gente chegou a distanciar total. Tem aquele período, né? Que os filhos vêm visitar os pais. Ela chegou a ficar 8 meses sem vir em casa. Mas nunca cheguei a implorar também, né, deles virem. Isso eu não fiz. Eu sempre deixei ela à vontade, assim. Era o fim de semana de ficar com o pai, você tá com vontade de ir? Não. Então vamos deixar pro próximo ela ir. Só que sem a gente perceber, foram 8 meses, né? Que ficou esse buraco. Você não fazia questão nenhuma de ir ver seu pai? Não fazia. Era uma mágoa que você tinha? Era chateação em ver a família dividida. Me frustrou realmente isso. Porque eu tinha aquele conceito de família, de que todo mundo ia permanecer junto, de que a gente tinha que ser exemplo para os outros familiares. Então, ver a minha família se dividindo, nossa, para mim foi... Mas, Renato, o que me chamou a atenção é que ele falou que essa distância já existia. Então, eu acredito que o problema se torna maior por conta disso. Como no caso da Madonna, que eu vi também que o filho dela reclamava muito da religião dela, né? Que ela é muito dada à religião. Então, automaticamente cria essa distância. Ela achava que o filho estando ali já estava bom. Mas talvez para ele já sentia essa distância, pelo fato dela se dedicar muito a outra coisa e não tanto a ele como ele gostaria. Claramente, se já havia um problema antes da separação, a separação só vem ampliar muitas vezes mais este problema, não é? Que foi o que aconteceu no caso de vocês. Veja só o caso deste pai que, no desespero de querer a guarda do filho, ele invadiu um departamento das autoridades para tentar reaver a guarda do seu filho. Preste atenção. Ricardo tomou uma atitude que parou o Fórum de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Nessas imagens exclusivas da TV Record, ele aparece com uma faca no pescoço e ameaça se cortar enquanto caminha pelos corredores do prédio. Foi uma tentativa desesperada de chamar a atenção da justiça para um problema que ele enfrenta com a família há 4 anos. Depois que se separou da esposa, Ricardo não consegue visitar o filho, que hoje está com 9 anos. A única coisa que o meu irmão quer, não quer tirar o filho dela. Meu irmão quer o direito dele ser pai e ver o filho dele nas visitas. O único direito que eu, minha mãe e meu irmão quer, sabe? Porque ele nunca deixou de pagar pensão e nunca deixou de pagar nada. Na delegacia, depois de receber atendimento médico, ele parecia mais tranquilo, mas não menos indignado. Um pai sofrendo, tentando exercer o seu direito de visita, de poder ver o filho. A família soube que Ricardo havia invadido o fórum com a faca pela televisão. Durante algumas horas, o homem permaneceu dentro do fórum, até ser convencido por policiais a soltar a faca. O helicóptero da Record acompanhou a saída dele. Ricardo trabalha como motorista de lotação e já havia feito outros protestos em frente ao fórum. Ele deixou o prédio da Justiça mais uma vez, sem resolver o problema. No último encontro que tiveram, a criança contou que havia sofrido violência sexual. Ricardo procurou a polícia, fez um boletim de ocorrência e o menino deveria passar por atendimento em um psicólogo do estado. Mas desde a denúncia feita pelo pai à polícia, a mãe desapareceu com a criança. E até hoje, a justiça não se posicionou sobre o caso. Ricardo da Silva tentou falar com a juíza Felícia Jacob Valente, mas a magistrada teria se recusado a atendê-lo, porque ele estava sem advogado. Os parentes dele suspeitam que a mãe da criança esteja morando no litoral de São Paulo, mas eles não sabem o endereço. Eu só queria poder dar um beijo no meu filho e ver como meu filho está, só isso.
Triste a situação, um caso à parte aqui, um tema totalmente diferente, essa questão da morosidade da justiça, especialmente nos tribunais familiares. Mas outro assunto. Marcelo, você nunca chegou a tentar algo extremo para reaver a atenção, o carinho da sua filha? Renato, graças a Deus eu não tive esse problema. A mãe sempre, a parte de visitas e tal, a gente não tinha esse problema não. Eu não precisei fazer nenhum tipo de loucura como esse rapaz, graças a Deus. Tinha as visitas normalmente, eu só respeitava as decisões deles. Eu entendia que eu queria que eles estivessem comigo pela idade deles, né? Já tinham uma consciência, mas por vontade própria, não por uma obrigação da justiça ou porque eles tinham que estar comigo. Então isso eu sempre procurei fazer. Mas, por exemplo, a Luana ficou 8 meses sem visitá-lo, né? Você não teve momentos em que você sentiu aquela falta natural que o pai sente da filha, a saudade, talvez você percebendo durante aqueles 8 meses, não sabia que iria acabar em 8 meses, talvez aquilo se prolongaria por mais tempo, você não ficou preocupado, tem que fazer alguma coisa para não cortar totalmente o contato com a minha filha? Sim, nós tínhamos o contato, né? Nós até levava para sair, levava cinema, mas a gente não tinha essa visita programada mesmo, e aquilo que você falou. A gente não percebeu esse buraco, não foi percebendo, foi se distanciando. E começou a ficar doloroso mesmo, né? Eu sentia que tinha perdido minha filha, literalmente. Eu já não me sentia pai quando eu estava na posição de pai, digamos assim. E até teve uma discussão, né? Uma situação que a gente teve por causa de uma máquina fotográfica, tal, a gente não brigou, né? Teve uma discussão simples e ela chegou a usar a frase assim pra mim, ela olhou pra mim e falou assim, eu nunca vou casar com alguém que seja igual ao meu pai. Aí esse foi o momento que chocou, né? Ali eu vi que realmente eu tinha perdido a minha filha. Igual como, Luana? Como assim você não queria alguém igual ao seu pai? Qual era a característica que você não queria no seu futuro marido que seu pai tinha na época? Porque assim, na minha cabeça, ele não estava valorizando a família. Então, se eu for casar com um homem para ser igual ao meu pai, ele não vai me valorizar. Ele não vai priorizar eu como a mulher da vida dele. Então, essa era uma das características. E outra era também do jeito dele, né? O jeito dele me irritava. O jeito dele aberto, porque era o oposto de mim. Eu já era mais reservada, eu peguei o jeitinho da minha mãe. Então eu não aceitava isso. Não, meu pai não tem que ser assim. E hoje eu já vejo ele com outros olhos, eu já vejo como algo bom, algo essencial no nosso relacionamento de pai e filha. Ele ser assim aberto, né? Exatamente. Pelo professor de educação física, né, Renata? Então a gente chega no lugar, aquele jeito bagunçado, brinca com a pessoa na padaria e tal. E ela detestava isso. Ela me achava muito dado mesmo. E às vezes você chega no lugar, você já chega descontraído. Parece um pouco contraditório também, né? Ele ser tão aberto e ter essa distância que ele tinha dela. Por que, Marcelo, existia essa distância? Então, mesmo você sendo tão comunicativo? Então, a minha profissão é isso, né? De eu estar próximo de pessoas, de criança. Você ter contato com o aluno desde 6 meses de idade até adolescente. Na escola, o aluno perguntar para você se ia ficar com tal rapaz, então tinha essa liberdade, digamos assim. Só que quando eu voltava, digamos assim, para o âmbito familiar, eu não dividia, digamos, dessa mesma disposição com os filhos. Eu me esforçava para entender aluno, para entender, né, outras pessoas, mas é o que o Renato comentou, o problema estava dentro da minha casa e eu não enxergava. Eu só me disponibilizava para resolver os problemas dos alunos das escolas, da onde eu trabalhava. Você não sabia usar aquelas mesmas habilidades que tinha com as outras crianças, com a sua própria filha? Não sabia. Acho que pelo fato desse bloqueio mesmo, que eu demorei para perceber que eu tinha, eu achava que eu exercia a minha profissão de professor como pai dentro de casa. Eu achava isso. Só que eu não consegui fazer essa separação que eu tinha a teoria, até colocava em prática dentro do trabalho, mas dentro de casa eu não enxergava que eu não tinha essa liberdade, digamos assim. Interessante que você falou, eu queria chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo. Preste atenção no que o Marcelo disse. O Marcelo, como professor de educação física, lidava com crianças o tempo todo no seu trabalho e lidava muito bem com essas crianças. Ele não conseguia fazer o mesmo com a sua própria filha em casa.
Logo, isso criou uma separação, um vácuo no contato deles, que veio a ser ampliado, piorado no caso da separação da esposa. Muito bem. Quanto tempo, Marcelo, levou para você se dar conta? Eu tenho que aplicar com a minha filha aquilo que eu faço também no meu trabalho. Acho que foi em torno de 1 ano, né, Lu? Mais ou menos 1 ano a gente teve esse Mas isso ela já tinha que idade? Ela já tinha 14 para 15 anos, né? Então, na verdade, foram 14, 15 anos, não é? Exatamente, até essa ficha cair. 14, 15 anos. Eu até cheguei a comentar com a minha mãe. A minha mãe chegava, não fala uma coisa da... Fala, eu não tenho filha. Cheguei a comentar com a minha mãe, não tenho filha, porque eu não me sentia participando como pai. Não me sentia. E era frustrante justamente por isso, porque você era pai de alunos. Mas você não era pai do teu filho, né? Do teu filho que veio, né? Do teu sangue mesmo. Isso que me frustrava mais. Então foram mais ou menos, se for contar, né, uns 15 anos de... Na verdade, desde que você se tornou pai, aos 18 Desde quando eu me tornei anos. pai. Porque você... Exatamente. As pessoas pensam, infelizmente, que ser pai é ter a capacidade de dar à luz uma criança, trazer uma luz ao mundo, uma criança ao mundo, né? E isso não é ser pai, na verdade. Isso é você provar que você é um ser humano fértil, não é? Você pode produzir um outro ser humano. Agora, ser pai é outra coisa, que nem sempre é automática com o nascimento do filho. E isso para você demorou 15 anos, quase 15 anos, para entender, mesmo até depois da separação da sua esposa, a mãe da sua filha. E você em casa, talvez você mãe, você pai, você também tem um problema de convivência com seus filhos que já tem raízes desde antes de você se tornar pai ou mãe. Porque talvez você já trouxe com você bagagens, você já trouxe problemas emocionais, traumas, opiniões erradas de como é ser pai, o que é ser pai, ser mãe. Talvez você trouxe um modelo de pai ou de mãe que você tomou dos seus pais, achando que esse modelo vai funcionar com os seus filhos também. E isso, ao longo dos anos, agora principalmente talvez que o seu filho ou sua filha já é um adolescente ou talvez já é adulto, você, em um dado momento, você perdeu o controle, você perdeu a ligação com o seu filho. E vocês estão assim, caminhando em direções opostas, com um vácuo, um grande vazio entre vocês. É por isso que existe a palestra Transformação Total de Pais e Filhos, para ajudar pais e filhos a entenderem exatamente como funciona essa dinâmica, que hoje está tão difícil. Não é? Hoje, talvez, a época que nós estamos vivendo é a época mais difícil de ter filhos, a época mais difícil de ser pai ou mãe, a época mais difícil de ser jovem. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. E você só precisa olhar a situação do mundo, das famílias, para você entender que o que eu estou falando é verdadeiro. Preste atenção no trabalho que nós estamos realizando todos os domingos para ajudar pais e filhos a melhorar esta convivência. Uma palestra que tem transformado a vida de muitas pessoas. Mudei meu jeito de ser, passei a ver as coisas do mundo totalmente diferente. Eu era uma pessoa assim que eu trabalhava, eu tinha muitas amizades, enfim, só que eu não conseguia me realizar em nada. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, tentava de todas as maneiras preencher isso com os vícios, com as noites. Hoje eu me libertei dos vícios, né? A minha filha que eu vim procurar, no caso eu vim buscar por ela está liberta. Eu vindo aqui hoje, eu vi como é interessante, né? Como a gente aprende a ter sabedoria com os filhos. Eu gostei muito. Cada vez que eu venho, eu aprendo mais, né? Aprendo mais a viver, porque aqui realmente é tudo de bom. O aprendizado. Hoje, muitos pais vivem o dilema entre o ser e o fazer. Ou o pai e a mãe pendem muito para o ser e esquecem do fazer, ou pendem muito para o fazer e esquecem do ser. Ou seja, há desequilíbrio. O ser se refere ao caráter, quem você é, suas ações, as suas atitudes fazem parte do fazer. O ideal é que você priorize o ser
mas não deixe de fazer. Aprendi a ter mais sabedoria com ela, né? Porque ela está entrando na adolescência, ela vai fazer 11 anos, né? Então já tem coisas assim que ela quer revidar, eu já não brigo com ela, sabe? Às vezes a gente fica meio nervosa. Falou muito na parte da família, né? A valor na família, como se deve educar os filhos. Vindo aqui às palestras, a gente aprende mais sobre o convívio, né, familiar. É muito importante, pois esclarece como que a gente deve tratar, no caso, tratar os meus pais, tratar minha família, minha irmã. E fico muito feliz em poder estar aprendendo aqui no templo. É aqui na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso, onde os conselhos fazem toda a diferença. Nosso papel é muito importante do pai e da mãe. A gente não pode fazer o mesmo que o filho. Você não pode querer tratar aquela pessoa da mesma forma que ela te trata. Se você quer ajudar ela, você não pode descer a esse nível. Então, valorizar também é isso, é você estar sempre ali, é você ter sempre uma palavra, você estar sempre disponível. Quando ele liga, você atende, você fala bem com ele. Isso é valorizar o seu filho e mostrar para ele que, por mais que ele esteja nessa vida difícil, ruim que ele escolheu, você o ama, você o valoriza. O valor dele não está no que ele não tem. Não está nisso. O valor dele está na pessoa que ele é, o seu filho. Sempre será o seu filho. Já é a segunda vez que eu estou aqui, né, na palestra, né, de pais e filhos, porque eu tenho meu filho, né, então eu estou sempre aqui aprendendo como conversar com meu filho, como ensinar o meu filho, como disciplinar o meu filho. Eu tenho uma irmã de 10 anos e ela passa a maior parte do tempo comigo. Então, assim, passar esses ensinamentos que a gente aprende aqui para ela, já que eu fico tanto em contato, assim, aprender aqui para executar com ela tem sido valido muito a pena. Ele disse que castigo é diferente de disciplina. E assim, olhando ela, era sempre castigo, 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 nunca disciplina. Você vai ficar sem fazer isso, você vai ficar sem fazer aquilo. Então, sempre assim. Aí eu acabei trocando o castigo pela disciplina. E hoje tem dado resultado. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Se você é pai ou mãe, você tem preocupações. Quem tem filho tem preocupação, especialmente nos dias de hoje. Eu falo com você que tem filhos hoje que são pequenos, que sentam no seu colo, que te abraçam antes de dormir, né? Dão boa noite para você. Esses filhos que hoje talvez não dão nenhum problema para você, mas que você já se preocupa quando enviá-los para a escola ou quando eles começarem a galgar os anos na escola e começarem a se envolver com outras crianças que têm comportamentos diferentes daquilo que você tem ensinado para os seus filhos, você começa a ficar preocupado, como todo pai. Hoje em dia, ser pai é um grande desafio e por isso a Escola do Amor está ajudando pais e filhos agora a melhorar esta convivência também. Eu sou pai, eu tenho filho, eu tive muitos problemas com o meu filho e eu gostaria de ter sabido lá atrás, quando o Felipe chegou no nosso casamento e chegou sem a gente saber quais os problemas que ele iria trazer. E ele trouxe muitos problemas com ele, porque ele é um filho adotado. E nós não sabíamos, como um jovem casal, já tendo outros problemas, até mesmo dentro da própria casa para resolver, como lidar com os problemas do nosso filho. Então, quando você tem uma voz, quando você tem alguém que pode mostrar para você o caminho e falar assim, olha, o seu filho está se comportando desse jeito, faça isso, não faça aquilo. Quando você tem alguém que já passou pelo que você está passando e pode dizer para você, olha, tente este caminho, não o outro. Olha, você está errando aqui. Se você continuar tratando o seu filho assim, você só vai fazê-lo se voltar ainda mais contra você. Então, isso ajuda, isso abre a mente.
Não é vergonha você procurar ajuda, não é vergonha você reconhecer que talvez você não está conseguindo lidar com a situação do seu filho da melhor forma possível. E a prova disso é que os resultados estão aí. Talvez o seu filho cada vez mais longe de você, mais afastado, a comunicação rompida, ele lá no quarto, você na sala, você tentando às vezes como um mendigo, mendigar um pouquinho de atenção e carinho do seu filho, e você não tem isso. Então, se você deseja ajuda, se você quer salvar o seu filho e não quer perder a vida do seu filho para este mundo, então eu convido você para estar com a gente na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Neste domingo, eu convido você para estar aqui com a gente no Templo de Salomão. A palestra começa às 18 horas, em ponto. Você é bem-vindo, a palestra é gratuita, é aberta ao público, nós temos estacionamento gratuito no local, temos creche para as crianças pequenas, tudo gratuito. Chegue antes das 18 horas, para as 18 horas você estar ali sentado e com a mente aberta para aprender, para receber as direções que vão ajudar e muito a sua convivência familiar. Transformação Total de Pais e Filhos. Veja só o que esta palestra fez pela Clésia e pelo seu filho Guilherme. O filho de Clésia era uma criança hiperativa, que aos 14 anos começou a apresentar problemas de comportamento em casa e na escola. Ele era um pouco ignorante com a gente, respondia, falava alto, queria ser um pouco arrogante. Quando chegou nos 16 anos, aí ele começou a querer sair para balada, começou a beber, né? Ele começou a ter um vício de jogo de internet, que todo horário que ele tinha, até mesmo na escola, ele faltava para ir jogar. Ele teve jogo de internet, com isso também veio o vício de pornografia. O mais grave ainda estava por vir. Durante uma das saídas noturnas, Clésia quase perdeu o filho. O pior momento de tudo isso foi em uma das baladas. Eu e o pai dele, nós viajamos para a Bahia, e ele foi para uma balada. E quando a gente chegou, encontrou ele com a cara toda destruída, totalmente arrebentada, irreconhecível, todo azul. Uma gangue pegou ele, bateu bastante nele. E todo esse comportamento de Guilherme tinha uma razão. Dentro de mim tinha um vazio. Eu tentava preencher com todas as coisas do mundo, eu tentava preencher. Seria era com bebida, era com drogas, era com prostituição, com masturbação, pornografia. E pelas amizades comecei a conhecer a bebida, cigarro, maconha, lança-perfume. Aí foi quando chegou na altura da minha vida que eu já não tinha mais controle. Toda a preocupação dos pais para Guilherme não servia para nada. Sempre foi uma pessoa muito fria. Então eu acabava com eles dois, para mim, o que eles achavam, o que eles falavam, para mim não interessava. Quanto mais eles falavam mais coisas para mim, mais coisa errada eu fazia. Então não tinha diálogo, não tinha um relacionamento de pai e filho. E toda essa situação começou a mudar no momento em que Clésia colocou em prática os ensinamentos recebidos aqui. Mudei as minhas atitudes com ele. Foi isso que eu aprendi na palestra, né? Todos os ensinamentos que foram me passados, eu comecei a praticar. E foi assim que começou a transformação, né, entre eu e ele. A transformação é nítida. Guilherme deixou de lado os velhos hábitos. Aquele vazio hoje é preenchido. Eu não tenho mais vontade de fazer nenhuma dessas coisas mundanas, não tenho mais nenhuma outra, não tenho mais vontade. Eu tenho paz, tenho alegria. Hoje nós somos amigos, tudo ele conversa comigo, a gente se diverte junto. Então assim, mudamos completamente. Ele mudou, transformou por completo, realmente. Ele é outro filho. Se o seu filho, a sua filha, está com sintomas, comportamentos semelhantes ao Guilherme, que você acabou de assistir, filho da Clésia,
Então, assim como ele foi ajudado, como a Clésia conseguiu ajuda para ele, você vai conseguir ajuda para o seu filho na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Neste domingo às 18 horas, venha participar. Eu tenho certeza que você vai conseguir uma nova visão, uma nova maneira de mudar essa situação e não perder o seu filho. É isso que você não pode deixar acontecer. Não aceite perder o seu filho. Não perdê-lo para drogas, não perdê-lo para o mundo, para as más amizades, não perdê-lo para a internet. Não perca o seu filho. Você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer algo, então você acabará perdendo, porque a falta de ação da sua parte faz com que o problema só aumente. Ok? Agora, muitos filhos, eles não dão assim problemas tão sérios como o Guilherme acabou de falar aí que fazia, mas há outros problemas tão nocivos quanto aqueles de drogas, de pornografia e violência e outras coisas. Como, por exemplo, a Luana estava dizendo aqui fora do ar pra gente que ela era muito calada, não é, o Marcelo? A sua filha, ela não dava esse problema de drogas e tal, mas qual era o problema que ela dava pra você? Não, graças a Deus, assim, ela sempre teve um juízo, até assim, na escola começou a se envolver assim com algumas amizades ruins. Uma época escutou aquelas porcarias de funk, né? Aquela coisa que começou a entrar dentro da casa, digamos assim. Mas ela era uma pessoa que não se comunicava, Renato. Você falava com ela, parecia que estava sempre viajando. Assim. Você olhava para ela, estava olhando para baixo, chamava ela Luana, 2, 3 vezes, tava com a cabeça no mundo da lua, entendeu? E aí eu falava, caramba, que mundo que ela tá, né? Fechada. Fechadaça. Você não sabia o que estava ali. E muitas vezes é pior, não é? Porque o pai não sabe o que está acontecendo e fica imaginando as piores coisas, não é? A raiva também. Exato, porque quando o filho faz, apronta e mostra para todo mundo, pelo menos você sabe com o que você está lidando, né? Mas quando é quietinho, o ditado já diz, né? Cuidado com os quietinhos, são os piores. Aí vem o susto, quando apronta é bomba de uma vez. Mas, Luana, o que passava na sua cabeça, assim? Por que você ficava nesse mundinho fechado? Então, na minha cabeça ninguém me entendia. Eu não então eu não vou falar porque ninguém vai me entender. Ninguém vai me entender, então é melhor ficar quieta, pelo menos eu não tô dando trabalho. Então, ficava na minha, ficava calada, trancada no quarto, né, o dia inteiro. O dia inteiro no quarto lá, às vezes ficava largada na cama. Até na época do divórcio, de eu chegar e perguntar, e aí, o que você acha? Você tem alguma coisa pra falar? Você tem alguma coisa pra dizer? Não, nada não. Só isso. É porque ela pensava, não vai adiantar eu falar que não quero que ele se separe, né? E às vezes os pais não se dão conta destes dilemas, dessas lutas interiores que os filhos estão vivendo, não é? Porque o jovem, eu também, meus pais se separaram na mesma idade, de 13 para 14 anos que eu tinha. O meu mundo desabou, né? Eu não sei o que foi para os meus pais na altura, como que eles lidaram com isso, que eu também sei que foi difícil. Mas para um jovem, que, como você falou, eu também nunca imaginava meus pais se separando, nunca. Podia ser qualquer outra pessoa da família, mas nunca os meus pais. Quando aquilo aconteceu, você começa a questionar tudo. Você começa a questionar desde o pai, a mãe, até Deus, até você. Por que eu estou aqui? Por que eu fui nascer? Não é? E o jovem, muitas vezes, ele não consegue expressar. Por exemplo, eu nunca falei isso para ninguém. Eu falo isso hoje. Mas na altura eu não falava isso para minha mãe, não falava para meu pai, não falava para amigo nenhum, não falava para meus irmãos, mas ficava dentro de mim. A ponto de eu ter pensamentos de morte. Pensar, bom, de repente se eu morrer, eu acho que é melhor do que a situação que eu estou vivendo. Claro, para um jovem que não tem preparação nenhuma para a vida, para lidar com certos problemas que a vida lança contra a gente acaba vendo um problema que não é tão sério, né? É sério, mas não é o fim do mundo, não é o fim da vida. Você acaba vendo aquilo como se fosse o fim do mundo, que era o seu caso, não é? Você não via luz no fim do túnel por causa do que estava acontecendo com seus pais. Exatamente, até porque ia ficar uma marca. Por mais que eles voltassem depois, eu tinha essa ideia. Se eles voltassem depois, ia ficar uma marca. Minha mãe tá machucada, não tem como voltar atrás. Eu tô machucada, não tinha como voltar atrás. Então, aquilo mexeu comigo. Deixou eu com mais conflitos comigo mesma até, né? E o interessante é que você se fechava no quarto, que é uma imagem bem clara que ilustra o estado interno da pessoa. Porque a pessoa está no escuro, a pessoa ela não quer falar com ninguém, ela se isola, exatamente. O dia todo. É uma depressão. Hoje em dia, uma das coisas mais comuns é a depressão em adolescentes e crianças.
por causa das crises familiares. Agora, vamos falar aqui sobre como vocês conseguiram, né? Falamos aí bastante dos problemas, você que começou a assistir o programa agora, o Marcelo e a Luana, ele é pai e pai da Luana, e quando ele se separou da mãe da Luana, a Luana, aos 14 anos, simplesmente cortou qualquer afeto emocional com o pai. Ficou isolada dele. Por mais ou menos um ano, ela não queria comunicação com o pai. Então, eventualmente, vocês conseguiram reatar. O que aconteceu, Marcelo? O que foi que fez você conseguir reconquistar sua filha? Então, o que mais me doía nessa época, como eu tinha comentado, o fato de eu ter aluno, de chegar próximo de mim e contar, e eu sabia com as pessoas, Renato, que machucava. E eu não conseguia visualizar ou entender que machucava eles, os meus próprios filhos. Então, até o universo, eu entendia, tentava entender, né, a cabeça deles, eu até aproximava talvez mais do que um pai que atua em outra área. E aí, o que eu falava? Não, peraí, eu tenho que participar, não só no sentido de quantidade, né? Que às vezes eu acho que eu vejo os pais assim, que o pai pega e vai viajar, ou vai pagar, ou compra um tablet, compra um videogame, só colocar algum bem material. Eu sentia que eu tinha que correr atrás do prejuízo, digamos assim, mas atuar como pai mesmo. Então, entrar no universo dela, porque o universo dos alunos eu entendia, e me colocar à disposição como amigo, como parceiro, como brother mesmo, entendeu? De dar o ombro na hora que ela precisar, de mostrar o exemplo. O que eu mais levei para mim, para me aproximar dela, é esse exemplo. Eu sei que é um exemplo bobo, mas é como aquele pai que fuma, digamos assim, ele olha para o filho e fala: ó, filho, o cigarro faz mal para a saúde. Então eu procurei ser, em vez de ficar falando para ela. Eu falava menos do que eu falava em aula, por exemplo, mas eu procurava corrigir os meus erros, as minhas atitudes, aquilo que eu entendia que ela iria visualizar em mim e iria me ver como um bom pai, né? Por exemplo, como uma pessoa... O que você chegou a fazer para fazer essa reaproximação, essa mudança em você, no seu exemplo? Um exemplo também simples, às vezes você visualiza uma coisa que a criança ou o adolescente não vê, que é ir na casa de um colega. Você sabe que o colega não é flor que se cheire, e aí você só fala assim: você não vai na casa do amigo. E aí o adolescente, ele quer saber, peraí, mas como não vai? Ele não sei porque a cabecinha desses bichinhos complicados, chamados, eles entendem que a gente quer o mal. Você já viu que não é bom para eles, mas eles entendem que você não quer porque eu não quero. E aí eles vêm questionar, por exemplo: por que, pai? Por que não pode? E os meus pais faziam isso comigo, não argumentava, né? Não, porque não, e ponto, eu sou seu pai, acabou, eu disse não. Eu disse não, a palavra é minha. Então, tudo que eu direcionava para eles, eu passava, às vezes, sofrimento, decisões erradas que eu tive, eu dividia com eles. Então, eu costumo dizer assim, que eles sabem todos os podres da minha vida toda, eles sabem. Eles sabem aonde eu errei, aonde o que eu carreguei, digamos assim, na minha bagagem, que eu não serviria para eles. Eu falava para ela assim que ela não precisava passar pelo aquilo que eu passei para sentir a dor. Né? Que se ela fosse inteligente, ela iria ver no exemplo do pai, até como um mau exemplo, mas para levar para o lado positivo, para ela não tomar os mesmos tipos de decisões. Então não é só chegar lá, também só dar o ombro amigo, é entrar no universo deles, Eu já entrava na cabeça dos alunos, mas eu direcionei, digamos, o holoforte. Para a sua filha. Para os meus filhos. Aí a gente começou o diálogo, né? A gente Luana, começou a ter mais diálogo. Como você colaborou com isso, com essa reaproximação? Me comunicando também, porque eu vi que ele estava realmente interessado em saber o que passava dentro de mim. Primeiro. Então eu passei a me esforçar também para me expressar, para mostrar o que eu estava sentindo. E isso contribuiu para que ele soubesse o que eu estava passando e pudesse me compreender mais, pudesse se esforçar mais para me reconquistar. E aí foi um processo. O que me chama a atenção, Renata, é esse empenho, né, que a pessoa tem que ter. A pessoa tem que procurar o problema, encontrar o problema e se empenhar para resolver o problema. Né? Tem que atacar o problema de uma maneira eficaz, porque antes
Normalmente, nos problemas familiares, a gente tenta o que a gente sabe, o que a gente acha que vai dar certo, ou o que a gente já viu alguém falar, alguém fazer, como no caso aqui os pais. Então, como você falou, se um pai ou a mãe falava pra gente assim, não vai porque eu disse que não vai. A gente tenta isso no nosso filho, porque isso foi isso que a gente aprendeu. O que eu aprendi, Renato, foi assim, você formar o filho na faculdade e pagar o arroz e feijão do dia é ser pai. Era isso que eu entendia. Você entrar com mantimento, você está sendo bom pai. E foi isso que você fez por 14 ou 15 anos, Sim. não é? Então, como fazer uma coisa que você nunca aprendeu? Então, por isso que às vezes os pais precisam voltar à escola. Não a escola acadêmica, mas a escola realmente do amor, a escola da família, a escola de pais e filhos. E aprender, como eu falei no início, não é vergonha você reconhecer que você não sabe, que você não aprendeu. Pelo menos para lidar com os filhos de hoje. Sabe o que acontece muito? Os pais querem que os filhos lhes entendam, né? Os pais pensam assim, poxa, por que o meu filho não me entende? Por que o meu filho não vê o meu lado? Por que o meu filho não entende, como você falou, que eu não quero que ele vá para aquele lugar porque vai fazer mal a ele? Por que ele não entende isso? Pois é, você fica frustrado porque ele não te entende. Só que você não está se dando conta que o mesmo está se passando na cabeça dele. Que o seu filho também fica pensando, por que o meu pai não me entende? Por que a minha mãe não me entende? Vocês não estão se entendendo, não é? Enquanto vocês ficarem assim, não haverá progresso, só haverá distanciamento e feridas. Um fazendo coisas, falando coisas que vai ferir mais o outro. E aí entra o trabalho da transformação total de pais e filhos. Eu gostaria que você prestasse mais atenção no que esta palestra tem feito para as famílias. Você já parou para pensar na importância da sua família? O quanto uma atitude pode transformar a sua vida e das pessoas que você ama? E basta apenas um passo para tudo mudar. E esse passo é simples, é a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. A palestra é importante porque existem muitas pessoas que não estão nem aí para a família, que acham que a família não é nada, que os pais são caretas ou, enfim, preferem ouvir os amigos, os conselhos dos amigos e esquecem de ouvir os pais que têm muito mais sabedoria e direção. Transforma a nossa vida por completo. O que eu vejo na televisão, o que eu ouço aqui no templo está trazendo muita paz interior para mim e para minha família. Fortalecer, né? Pra gente, assim, tá praticando, né? A questão do amor, do companheirismo. Marisa foi mãe muito jovem e não sabia como lidar com a filha. Ela era bem braba, sempre brigava comigo, né? Daí eu via que ela não estava muito bem. O meu relacionamento era tipo de mãe e filha, mas à distância, sabe? Havia muitas brigas dentro de casa, muita desobediência. Eu achava tudo errado, mas levava daquele jeito. Diante das situações, ela resolveu buscar ajuda nas palestras. Não dá para você ficar o dia todo com a criança, mas você tem que achar formas de passar tempo com a criança. Você faz compras, leva a criança, em vez de deixar a criança com a vizinha, deixar a criança com a avó, deixar a criança vendo televisão ou no computador, leva a criança com você no mercado. Você vai no cabeleireiro, leva a criança então. Faça tempo, tire oportunidades para estar com a criança. Hoje eu vejo que ela está bem mais feliz, que ela não briga tanto comigo, que ela está mais do meu lado, me ajuda. Hoje a minha vida familiar é totalmente transformada, eu sou uma pessoa mais calma. Hoje eu escuto a minha filha, hoje não tem brigas dentro de casa, atrito. Então eu senti que hoje eu mudei. Já Edilza começou a ter muito trabalho com a filha na época da faculdade. Para se enturmar com os amigos, a jovem começou a beber e fumar. Eu queria me enturmar, eu queria estar ali junto com eles, fazer as mesmas coisas que eles faziam, achando que aquilo me faria feliz. Rafaele não contava nada para a mãe. Eu escondia tudo, né? Eu não falava para ela quem eu realmente era. Era tudo mentira, era uma farsa, né? Eu simplesmente fazia as coisas erradas e fingia que nada estava acontecendo. Eu percebia que tinha alguma coisa errada, porque ela já não era igual antes, entendeu?
Então, assim, chegou um período em que ela realmente caiu. Ela não queria mais nada, ela não queria faculdade. Foi aí que Edilza começou a buscar pela filha nas palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Foram meses, até que veio a mudança. Foi aí que ela descobriu que ela estava errando. Hoje em dia eu abandonei tudo, abandonei o mundo, abandonei as amizades, venho sempre na palestra. O relacionamento com a minha mãe tem sido cada vez melhor. Você tem que ensinar, porque um filho é um ser humano ainda não formado. A criança, o jovem, mesmo o jovem adolescente, mesmo o jovem adulto, 18, 19, 20 e poucos anos, não tem a cabeça formada. Se cada um for responsável com a sua parte, mesmo que o outro, por exemplo, o seu filho ou seu pai, não retorna para você, não é confiável nessa dívida, não está sendo confiável, responsável, fazendo a parte dele, mas você faz a sua. Não se preocupe com o outro. Patrícia veio de uma relação muito difícil com a mãe. Ela trabalha, eu também trabalho, então por coisas muito bobas. Às vezes a gente se desentendia, cada uma chegava, fazia, comia, jantava, ia dormir e não tinha diálogo de mãe e filha. Para a publicitária, a única maneira de mudar o caso era participando da palestra do Renato e da Cris. E hoje o aprendizado está na ponta da língua. Pensar antes de falar, ter mais paciência com a minha mãe e trabalhar o que eu aprendo aqui com ela. A vida da Simone e do filho Christian era assim. Só desavenças, o meu filho nem morava mais em casa comigo, ele estava dormindo na casa da avó dele. A gente não podia se ver na frente, era só brigas. Tinha raiva dela, qualquer coisa que ela falava, já era motivo para eu brigar com ela. E para ele, tudo que eu cobrava era motivo de briga, ele virava as costas, saía, batia a porta na minha cara. E quem procurou ajuda foi o Christian, através de um amigo. Um colega de escola dele convidou ele para vir aqui, aí ele começou a insistir para mim vir também, eu acabei vindo e hoje estamos aí, né? Eu cheguei num ponto já que eu estava com um pensamento de suicídio, já não tinha mais ânimo para nada, não conseguia mais fazer nada. Daí eu comecei a vir aqui. O aprendizado. A gente aprendeu a se relacionar um com o outro, aprender a ter paciência um com o outro, que conversando a gente consegue, que não precisa ter essas brigas, né, como a gente havia tendo. Tudo que é falado eu tento trazer para dentro de casa para ter um melhor relacionamento a cada dia. Participe você também. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão. O relacionamento entre a Regina e o Fernando costumava ser muito tranquilo. Eu tenho 3 filhos, né? E o Fernando é o caçula. E o Fernando sempre foi muito carinhoso comigo. Ele foi muito amigo, a gente sempre conversou, né? Até que... O Fernando não teve aquela figura de pai, o pai foi meio ausente. Então isso contribuiu bastante para que o Fernando sentisse essa carência, né? Onde ele buscou em quê? Em amigos. O Fernando estava fazendo faculdade de Direito na época, ele abandonou. Ele não tinha vontade de nada. Tudo que eu falava era para irritar. Tudo ele calava a boca, nada estava bom, com as irmãs também. Eu comecei a ficar um tanto desesperada, eu fiquei muito desequilibrada com a situação. E aí eu comecei o quê? Sentir cheiro de bebida no Fernando. Quanto mais eu cobrava, mais ele xingava, mais os amigos eram muito bacanas e a mãe não prestava. Bebia muito, saía de noite, enchia a cara e chegava no outro dia. Meu pai vai falar o quê? Meu pai bebe, meu pai fuma. Eu olhava na cara do meu pai, da minha mãe, enfim, na minha casa era um lixo, eu não queria falar com ninguém. Mas um dia, uma descoberta que mudaria para sempre esta família. Também frequento a terapia do amor e eu vi que o Renato falou. Quando o Renato falou, eu falei, tô dentro. Eu aprendi que eu tinha que mudar. Eu fui buscar o Fernando. Eu entrava naquele quarto. Ele tinha um cheiro horrível. Sabe aquele cheiro de balada, de noitada, de bebida? Eu via meu filho deitado na cama assim, aquilo me doía. Extremamente. Aquilo, assim, eu disse, nossa, mas eu falei, eu vou sair dessa situação.
eu vou colocar em prática o que eu estou aprendendo na palestra. E o Fernando foi sentindo aos poucos a transformação no comportamento de sua mãe. Você fica pensando, e mãe é uma só, né? Por mais que você brigue, você tenha suas desavenças, as suas guerras, você tem a sua mãe para te dar um abraço, um consolo. Aí vim, gostei, né? Para ele, o processo de mudança foi ainda mais complicado. Eu saí de segunda a segunda, como minha mãe mesmo falou. Para mudar é muito difícil, principalmente para um homem que o orgulho, você dá um tapa na cara, mas você, né, não muda, você não consegue abaixar a bola. Aí a gente começou a batalhar, prestar atenção nas palestras, ver o que estava sendo passado e começou a entrar em prática, né? Hoje, após 3 meses frequentando a palestra, a Regina, enfim, vive em paz com o seu filho. Fernando parou de beber. Fernando parou de embalada. Meu filho voltou. Tenho sido outra pessoa no meu relacionamento como namorado também. Tenho pensado no meu futuro. Tá namorando, tá trabalhando, né? Tá falando de casar agora. Valeu muito a pena ceder e vir às palestras. Não aceite perder o seu filho para o mundo, para as drogas, para as más amizades. Venha participar da palestra Transformação Total de Pais e Filhos neste domingo. Você é convidado para estar com a gente às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. A palestra é gratuita e aberta ao público. Tem estacionamento no local, que também é gratuito, e a creche para os seus filhos se você precisar. Neste domingo, Cristiane e eu estaremos fazendo essa palestra para você. Bom, vamos concluir aqui a conversa com o Marcelo e com a Luana. Vocês estavam falando aí há pouco, fora do ar, que hoje é totalmente diferente o relacionamento de vocês. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma amiga, né? Eu ganhei uma colega, eu não tenho uma filha hoje, já tenho uma parceira. Eu cheguei, ela teve uma festa de debutante, ela me convidou para ir. E fiquei afastado, né? Falei, deixa ela junto lá com os colegas. Não, pai, veio dançar comigo. Outro dia começou a gostar de um rapaz, começou a se interessar. Pai, já dá uma olhada aí, vê se vale a pena tanto. Quer dizer, que pai que tem isso hoje, né? Isso não tem dinheiro nenhum que paga. De você participar literalmente. Então hoje tá tranquilo, tá favorável. Completamente. Mudança total. Você também falou que quer ir morar com ele agora, né? Isso. A gente está em negociação, a gente está negociando. Provavelmente ela vai começar uma nova fase da vida dela e mais perto do pai, e agora pode falar à vontade mesmo. Quer dizer, para quem não queria nem ver o pai, né, não queria falar, ouvir a voz do pai, não queria casar com alguém igual o pai, hoje está pedindo conselho. Está pedindo conselho para o pai ver se aprova o namorado. É transformação total mesmo. Total. Né? Exatamente. Bom, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Luana. Obrigado pela participação. Obrigado, Tenho certeza que a história desse pai e filha vai ajudar você que talvez tenha uma situação com seu filho um tanto difícil, caótica, e você quer resgatar o que vocês tiveram um dia, ou talvez o que vocês nunca tiveram, porque talvez o seu filho sempre te rejeitou, ou você acabou rejeitando o seu filho e isso causou problemas na sua relação, na sua família. Houve uma separação que causou traumas no seu filho e você não sabe como lidar com isso, o sentimento de culpa ou a contaminação que a outra pessoa, o pai ou a mãe, colocou na cabeça da criança contra você. Então, venha participar da palestra, eu tenho certeza que você vai receber a ajuda que você nem imaginava e com resultados muito melhores do que você pode imaginar. Bom, Bianca, alguma coisa a mais? É tudo por hoje. Vamos ficando por aqui, voltamos da próxima vez aqui, na próxima semana, com a Transformação Total de Pais e Filhos, parte da Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com e se você tem perguntas sobre essa palestra, quer falar com alguém, ligue agora para o 0 Operadora 11 3573 3535. 011 3573 3535. Tchau, alunos. Até a próxima. A wonderful show. It's the most intelligent show on television. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, e me aparecia no outro dia.
E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.